Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nesta noite, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas misericórdias. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. O meu coração, meus irmãos, já está aqui aberto para mais uma vez receber a palavra do meu Senhor, ouvir o meu Senhor, o meu Salvador, meus irmãos, falar comigo mais uma vez pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E a minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no Evangelho de Mateus 22 e no versículo 14 para a nossa meditação. Olha o que vai dizer, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Meus irmãos, esta mensagem, ela é tremenda. Essa mensagem, meus irmãos, ela é poderosa. Essa mensagem, ela é forte, meus irmãos. É que nós não temos aqui condição de apresentar toda esta mensagem para o coração dos nossos irmãos e irmãs. Porque o nosso vídeo, meu irmão, ficaria muito grande, cansativo. E não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra, meus irmãos. Uma palavra de Deus para o nosso coração. E essa mensagem, meus irmãos, ela vai falando a respeito das bodas. A parábola das bodas. Essa parábola quem contou foi o Senhor Jesus, falando a respeito das bodas do Cordeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, o versículo que nós lemos aqui é o último versículo dessa mensagem. Fala que porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está dizendo nesta palavra que muitos, meus irmãos, muitos são chamados pelo Senhor nosso Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não foram chamados pelo Senhor nosso Deus e não aceitou, meus irmãos, o convite do Senhor? Quantas pessoas, meus irmãos, talvez até tenham aceitado o convite do Senhor, mas quer servir o Senhor, meus irmãos, do seu jeito, quer servir o Senhor da sua maneira, quer servir o Senhor, mas também quer servir o mundo, quer servir o Senhor nosso Deus, mas não quer obedecer, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor está dizendo, meus irmãos, acerca desta palavra, que muitos são chamados, meus irmãos, são chamados pelo Senhor nosso Deus, mas escolhido de Deus, meus irmãos, são poucos, porque são poucas as pessoas que querem realmente, meus irmãos, um compromisso com o Senhor nosso Deus, que entrega a sua vida por completa nas mãos do Senhor e que está disposto, meus irmãos, servir o Senhor nosso Deus aqui nessa terra, custe o que custar. A pessoa está disposto a renunciar tudo aquilo que desagrada os olhos do Senhor nosso Deus, para servir o Senhor aqui com alegria, para servir o Senhor nosso Deus aqui com amor, com fidelidade. Porque servir o Senhor, meus irmãos, do nosso jeito, é muito fácil, meus irmãos. É muito fácil nós chegar ali, erguer a nossa mão na igreja na hora do apelo e dizer que está entregando a sua vida, a nossa vida nas mãos do Senhor, mas quando sair dali, da igreja para fora, a pessoa, meus irmãos, faz ali a mesma coisa que estava fazendo quando não tinha entregado a sua vida para o Senhor. Foi chamado pelo Senhor, mas escolhido, meus irmãos, são poucos. A palavra do Senhor, nosso Deus, está dizendo para o nosso coração. Porque não adianta, meus irmãos, eu entregar a minha vida nas mãos do Senhor, nosso Deus,
e não querer, meus irmãos, obedecer a palavra. Não querer viver a minha vida de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. A partir daquela hora, meus irmãos, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor nosso Deus, não é nós mais que vai viver, meus irmãos, mas é o Senhor que vai viver em nós. A partir daquela hora, Ele vai ser o nosso Senhor, Ele vai ser o nosso Salvador. É Ele que vai nos guiar, meus irmãos, aqui sobre esta terra. E nós vamos estar vivendo de acordo com a sua vontade, de acordo com o que a sua palavra está falando, meus irmãos. E muitas das vezes nós não queremos viver desta maneira. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Nós queremos servir o Senhor nosso Deus, mas servir, meus irmãos, do jeito mais fácil, do jeito que facilita. Ah, se der para mim orar hoje, eu vou orar. Ah, se der para mim ler a palavra, hoje eu vou ler. Ah, se der para mim no culto hoje, eu vou no culto. Mas se não der, eu também não vou. E não é assim, meus irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus diz que nós temos que ser fiel até o fim, meus irmãos. Nós temos que servir o Senhor nosso Deus aqui com fidelidade. Nós temos que servir o Senhor aqui, meus irmãos, servindo Ele conforme a sua vontade, não conforme o nosso querer. Nós temos que renunciar, meus irmãos, tudo aquilo que desagrada o Senhor nosso Deus, que muitas das vezes nós gostamos, meus irmãos. Quantas coisas nós gostamos de fazer, que muitas das vezes desagrada o Senhor nosso Deus. E aqui, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, 16 e no versículo 24, olha o que vai dizer também a palavra do Senhor nosso Deus. Quem está dizendo é o Senhor Jesus, meus irmãos, também aqui na sua palavra. Ele está dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que o Senhor está dizendo, meus irmãos. Ele está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo para aquele que aceitou o seu convite. Aquele que ele convidou. E a pessoa aceitou e disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. A partir daquele momento, meus irmãos, nós vamos ser discípulos do Senhor nosso Deus. Nós vamos aprender com o Mestre. É com Ele que nós vamos aprender, meus irmãos, a viver aqui sobre esta terra. Não é de acordo com a nossa vontade, não é de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, mas é de acordo com a vontade do meu Senhor e do meu Salvador. E Ele está dizendo aqui, meus irmãos, pela sua palavra, que quem quiser, não é obrigado, meus irmãos, é para quem quiser, é para quem aceitou o seu convite, é para quem quer estar na presença dele como discípulo. Ele está dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é renunciar. Nós vamos renunciar a nossa vida, meus irmãos, para viver de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. E ele diz mais ainda: então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. A nossa cruz, meus irmãos, nós temos que levar ela até o fim. Nós temos que caminhar aqui nessa terra, meus irmãos, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus, ouvindo nosso Senhor falar conosco todos os dias pela sua palavra. Nós temos que estar na presença do Senhor nosso Deus, meus irmãos, todos os dias. Não é de vez em quando, não. Não é na hora que dá, não. Nós temos que ter vida com o Senhor, meus irmãos. Nós temos que aprender do Mestre. Como que nós vamos ser discípulos do Senhor se nós não aprender com Ele, meus irmãos? Como que nós vamos ser discípulos do nosso Senhor, representante dele aonde nós chegarmos, meus irmãos? Nós somos servos do Senhor nosso Deus. Aonde nós chegarmos, as pessoas vão olhar para nós como servos e servas do Senhor nosso Deus. E para isso, meus irmãos, nós temos que viver a sua palavra, porque se nós não vivemos a sua palavra, nós podemos, meus irmãos, envergonhar o nome do Senhor nosso Deus aí fora. Nós podemos ter uma conduta má. Nós podemos, meus irmãos, estar num lugar e as pessoas nos apontar: olha ali, aquela pessoa diz que serve o Senhor, e ser motivo, meus irmãos, de vergonha.
E o Senhor nosso Deus não quer isso para nós. Não, meus irmãos. O convite do Senhor Jesus foi feito. A palavra do Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor está dizendo aqui, porque muitos são chamados, meus irmãos. Muito o Senhor nosso Deus chamou. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão aqui sobre esta terra, que foram chamados pelo Senhor nosso Deus, que aceitou o convite do Senhor, mas não conseguiu, meus irmãos, perseverar. Não conseguiu servir o Senhor nosso Deus com fidelidade. Até começou bem, meus irmãos, mas depois começou a olhar para as coisas do mundo, começou a olhar para as coisas ali que não agradavam o Senhor nosso Deus. E o pecado, meus irmãos, começou a entrar. Porque a pessoa, meu irmão, que serve o Senhor, ele não cai de uma hora para outra, não. Ele vai ali pecando, ele peca hoje, ele peca amanhã, ele peca depois da manhã. Quando pensar que não, meus irmãos, a pessoa cai. A gente fica até admirado quando a gente conhece uma pessoa e vê que aquela pessoa ali era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que tinha reverência, era uma pessoa que a gente admirava como homem e mulher de Deus, e de repente a gente fica sabendo que aquela pessoa caiu, que aquela pessoa já não está mais na presença do Senhor nosso Deus, porque o pecado, meus irmãos, ele vem para destruir a nossa vida com Deus, porque a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação, meus irmãos, entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós temos que servir o Senhor nosso Deus conforme a palavra do Senhor, meus irmãos. É por isso que o Senhor está dizendo nesta mensagem a respeito das bodas do Cordeiro, que muitos são chamados, meus irmãos. Muitos são chamados pelo Senhor nosso Deus. Mas o Senhor diz que os escolhidos por Ele, meus irmãos, são poucos. E naquele grande dia, meus irmãos, que será o dia do Senhor, nós vamos ter, meus irmãos, muita surpresa nós vamos ter, meus irmãos, naquele dia. Quantas pessoas que nós podemos jurar aqui que vai estar lá com o Senhor, e naquele dia, meus irmãos, não vai estar nas bodas do Cordeiro, porque serve o Senhor nosso Deus de aparência, serve o Senhor nosso Deus por dinheiro, serve o Senhor nosso Deus conforme a sua vontade, serve o Senhor nosso Deus aqui conforme a pessoa quer, achando, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus não é conhecedor de todas as coisas, achando que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, não contempla a nossa vida, não contempla a nossa casa, a nossa família. Os olhos do Senhor nosso Deus, meus irmãos, passeia por toda esta terra. O Senhor nosso Deus contempla cada um de nós, meus irmãos, aqui sobre esta terra. O Senhor sabe, meus irmãos, das nossas fraquezas, sim, porque nós somos limitados aqui sobre esta terra. Nós somos pecadores, cheio de defeitos, cheio de falhas. O Senhor nosso Deus sabe disso, meus irmãos. Mas todos os dias nós temos que nos colocar diante do Senhor nosso Deus com verdade. Todos os dias, meus irmãos, nós temos que pedir perdão ao Senhor nosso Deus pelos nossos pecados, porque nós pecamos, meus irmãos, todos os dias. Nós pecamos com palavra, nós pecamos por olhar, por pensamento, mas nós não podemos, meus irmãos, deixar que o pecado venha permanecer na nossa vida, venha permanecer dentro da nossa casa e no meio da nossa família. Nós temos que nos colocar, meus irmãos, diante do Senhor nosso Deus com verdade, com sinceridade, porque Ele contempla a nossa vida, Ele contempla, meus irmãos, o nosso pensamento, Ele contempla o nosso coração. Ele me conhece, meus irmãos, e Ele te conhece também. Ele conhece as tuas necessidades nesta noite. Ele sabe, meus irmãos, o que você passou durante esse dia. Ele sabe como está o teu coração agora. Ele sabe as batalhas que você enfrentou no decorrer deste dia. Mas não desanima, meus irmãos. Continua perseverando. Continua lutando pela tua vida, continua lutando pela tua vida espiritual, continua lutando pela tua casa, pela tua família, porque o Senhor nosso Deus é fiel, meus irmãos. O Senhor nosso Deus é juiz justo e Ele vai julgar cada um com justiça, meus irmãos. E é por isso que nós temos que nos alegrar na presença maravilhosa do Senhor nosso Deus, porque até aqui, meus irmãos, tem nos sustentado o Senhor, até aqui a mão poderosa do Senhor nosso
nosso Deus tem nos guardado, meus irmãos, tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa casa e a nossa família. É por isso que nós temos, meus irmãos, que ser fiel ao Senhor nosso Deus até o fim, para que naquele grande dia, meus irmãos, nós possamos receber das mãos do Senhor nosso Deus a nossa coroa de vitória. Nós vamos chegar ali, meus irmãos, como vencedor, como aquele que venceu aqui nesta terra, passando por lutas, por batalhas, sim, mas o Senhor diz que na presença dele nós somos mais do que vencedor. Meus irmãos e minhas irmãs, é esta palavra que o Espírito Santo do meu Senhor tem ministrado ao meu coração. Guarda, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Medita, meus irmãos, nesta palavra. Eu só li somente um versículo dela, mas você pode ler ela na tua casa, que o Espírito Santo do meu Senhor vai continuar falando ao teu coração. Vai lendo, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Vai conhecendo a vontade do Senhor para com a tua vida. Conforme você vai lendo a palavra do Senhor nosso Deus, ele vai se revelando para você e ele vai te instruindo e vai te ensinando como servir o Senhor nosso Deus aqui com verdade, com sinceridade. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a tua vida e a tua casa e a tua família. Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, possa abençoar a tua noite. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a tua ida para o trabalho. Você que vai trabalhar nesta noite, que a mão do Senhor nosso Deus te conduza em paz, meus irmãos, e te traga em paz também. E você que já trabalhou nesse dia, meus irmãos, e vai descansar nesta noite, que a mão do Senhor nosso Deus também possa abençoar a tua noite. E que você tenha um bom descanso, meus irmãos, na presença do Senhor nosso Deus. E querendo, meu Senhor, meus irmãos, se ele assim me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nesta noite, não importa a distância que você esteja de mim, receba mais uma vez o meu abraço e o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal e os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meus irmãos, no nosso canal. Receba também o meu bem-vindo e o meu abraço e seja bem-vindo para estar conosco todos os dias, meus irmãos, aqui no nosso canal. Que o Senhor nosso Deus te abençoe grandemente, abençoando a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, para mim é uma alegria, meus irmãos, poder estar aqui com vocês todos os dias, nós meditando na palavra do Senhor nosso Deus, nós orando junto. Eu sei que tem aqui irmãos e irmãs que todos os dias ora junto comigo, todos os dias está aqui junto comigo no nosso canal, mandando o seu bom dia, mandando a sua paz do Senhor para mim, orando também pela minha vida. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença dos irmãos todos os dias aqui comigo no nosso canal. Que Deus te abençoe, meus irmãos, grandemente. Que o Senhor possa realizar o desejo do teu coração. Eu não posso, meus irmãos, mas o Senhor nosso Deus pode. Ele é fiel nesta noite para te dar vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nosso Deus possa continuar te abençoando grandemente, meus irmãos. E meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, fica nesta noite na presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. Receba, meus irmãos, o meu abraço e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. Fica, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, na doce paz do Senhor Jesus.